Welcome to the World United. Welcome to the World United. Olá, então, dentro do horário, nós vamos continuar a segunda sessão. Eu quero que todos sejam bem-vindos, quem chegou agora. Esse é o terceiro Parlamento Mundial sobre Espiritualidade. Ele reúne 6 continentes, centenas de palestrantes. Nós estamos no dia... Aqui na América do Sul, ele acontece de 5 a 9 de 2020. Nós temos vários tópicos durante esses dias, que são espiritualidade pura, espiritualidade saúde, espiritualidade educação, espiritualidade família. Meu nome é Laura Santos, Krishna Divanidasi. Eu sou voluntária neste evento, que é co-criado por todos os participantes. E eu tenho a grande honra de moderar esse primeiro módulo, essa segunda sessão, onde nós estamos abordando um tema sobre espiritualidade pura. Nessa segunda sessão, nós temos os palestrantes, o André Staller, o Ian Meckler, o Oberon, e como apresentação musical, nós temos a Carmen Sarvá. No final dessa sessão, vão ser colocadas algumas perguntas, e eu, se possível, gostaria que todos ficassem até o final, para que os palestrantes, então, pudessem responder. Eu gostaria de lembrar também que esse evento ele é co-criado pelos participantes, ele é totalmente sem fins lucrativos, e a nossa doação vai dar sustentabilidade para o evento futuro. Vai dar sustentabilidade e visibilidade também. Eu vou, então, apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o André Staller. O André Staller, ele vai nos falar sobre a lei do tempo, colocando o ser humano na frequência correta. Ele é artista, pesquisador e palestrante do Sincronário da Paz. Eu gostaria que você fosse super bem-vindo, André. Nós vamos passar o seu vídeo. Olá, seja bem-vindo. E depois, na sessão do painel, aí nós conversamos um pouco mais. Sincronário da Paz e a Transição Planetária. Esse é o tema que eu sugeri para esse segmento de educação e espiritualidade. Primeiro eu queria trazer a reflexão sobre o que é um sincronário. Sincronário é uma ferramenta de sincronização, que é normalmente conhecida como calendário. Porém, calendário tem origem nas calendas, que eram livros de cobranças de impostos. E sincronário é uma palavra nova que foi criada pelo nosso movimento, que tem origem em 2 palavras gregas, que vem do sim, que significa juntos, e cronos, que significa tempo. Também, paz é definida pelo nosso movimento como o núcleo de inteligência criativa, o princípio dinâmico da construção universal e o estado natural da realidade. Assim que Sincronário da Paz significa, então, juntos no tempo do estado natural da realidade, do princípio dinâmico da construção universal, do núcleo de inteligência criativa. Todo esse conjunto de informações bastante complexas tem um fundamento muito profundo. Esse fundamento é que, para podermos evoluir através da consciência, nós precisamos evoluir através do tempo. Consciência e presença são
duas coisas que andam juntas. Você não pode ter consciência se você não está presente. E estar presente significa estar no tempo natural, tempo da natureza. E é muito interessante que a nossa civilização global, ela vive um tempo extremamente acelerado, porque além de utilizar o calendário gregoriano, que é um calendário que não sintoniza o pensamento humano com a mente da natureza, esse calendário também é calibrado por um relógio mecânico, que acelera o tempo, que torna o tempo um tempo atômico extremamente acelerado. Por essa razão, somos ignorantes no tempo. Nós acreditamos que o tempo é passado e futuro e presente, porém estamos sempre num ping-pong mental entre passado e futuro, tentando estabelecer uma conexão com o presente. O presente, na verdade, é o único tempo que existe. O tempo futuro é um sonho e o tempo passado é um fantasma. Então, quando nós começamos a viver através do presente, é porque nós também estamos vivendo um ato de fé, um ato de confiança. Estamos nos libertando das preocupações do futuro e também estamos nos libertando dos traumas do passado. Esse ato de fé nos conecta com a fonte divina. Isso é espiritualidade pura e verdadeira. E também nos conecta com o potencial real da consciência. Porque como a consciência está acontecendo através do tempo presente, ou o tempo aqui agora, ou esse tempo vertical, o que ocorre? É através desse momento em que nós podemos ter os insights, podemos ter a visão clara, sem obstrução, podemos nos encorajar a dar um passo, podemos compreender quais são os verdadeiros desafios que temos e através dessa compreensão poder transcender as limitações. É através da consciência em que nós realmente podemos evoluir. E para isso o tempo é uma peça fundamental dentro desse contexto de evolução da consciência. Dizem que a consciência evolui desde o pré-consciente, que é a parte atômica, inorgânica e orgânica do nosso corpo de biotecnologia, que seria o nosso corpo tridimensional. Ele evolui informando a níveis mais conscientes, quando já é a nível celular, neural, e através dessas informações, então, nós podemos expandir para uma consciência contínua, onde nós entramos em um campo de observação e abertura total para o agora, para depois, então, poder evoluir para outros níveis de superconsciência subliminal, superconsciência hiperorgânica, superconsciência telepática e poder aí, então, experimentar o que nós chamamos de unidade cósmica. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos nos reeducar no tempo. Nós precisamos substituir o velho programa do calendário gregoriano, baseado nas calendas, para um sincronário que nos sincronize com o tempo da natureza. O sincronário surgiu a partir do descobrimento da lei do tempo. A lei do tempo é uma lei primordial do universo, está aqui desde sempre. É essa lei que sincroniza o espaço cósmico, que unifica todo o espaço cósmico. Quando nós observamos a natureza e toda a extensão do universo, toda ela está unificada pelo tempo, como uma grande orquestra que está unificada por um ritmo, por uma harmonia, por melodias, por sistemas e conjuntos de ressonâncias que se unificam para criar, então, um contexto artístico, uma performance maravilhosa. Essa grande orquestra, que é todo o universo, que são as constelações, são os planetas, os astros, as espécies que vivem no planeta Terra, essa grande orquestra está unificada pelo tempo. Porém, o pensamento humano segue no ping-pong da civilização global. Passado, futuro, e raramente experimenta o tempo. Nessas raras vezes que o ser humano experimenta o tempo, normalmente ele está experimentando o tempo através dos sentidos, que é essa tecnologia orgânica do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição. Essas são as raras vezes, mas isso é uma tecnologia limitada, porque nós temos outras tecnologias a serem exploradas. Isso é o contexto da transição planetária. Nós estamos nesse momento em que desenvolvemos a nossa consciência através do tempo, nós também começamos a desenvolver o nosso campo de percepção. Começamos a transitar de uma tecnologia dos sentidos, que é uma tecnologia
que nos conecta com a terceira dimensão apenas, né? Eu posso tocar, eu posso ouvir, eu posso ver. Isso é uma tecnologia que me leva a conectar com a terceira dimensão para tecnologias que nos conectam com dimensões superiores. Por exemplo, a percepção nos conecta com o vazio. Através da percepção eu entro num lugar não conceitual. E por ser não conceitual, eu começo então a trilhar uma jornada ao infinito. Quando eu trilho essa jornada ao infinito, eu me torno uma pessoa infinita. Começo então também a dissolver o meu pequeno ego e começo a experimentar a grandeza do todo. Então, essa transição planetária, ela se dá por uma reeducação no tempo natural. Porque quando nós começamos a trilhar um caminho através da presença, começamos a trilhar um caminho através da consciência, essa consciência, para que ela se transforme em uma consciência contínua, ela precisa transcender todo e qualquer condicionamento e julgamento. Então nós também precisamos transcender os nossos pequenos egos e começar aí a entrar em um campo de observação e um campo de apreciação da realidade. E dentro desse contexto, tudo o que nós percebemos é um universo extremamente belo, equilibrado e artístico, que está em constante performance, em constante transformação. Veja que o dia de hoje, o momento presente, ele é único, ele nunca mais vai se repetir dentro dessa configuração que nós temos hoje. Nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, nós podemos vir ao mesmo lugar e vai ser tudo diferente. E você vai pensar assim, mas como vai ser diferente se é a mesma sala, se é o mesmo ambiente, se é o mesmo... Não, é porque a luz já mudou, os planetas já circularam no cosmos. É um dia a mais na estação da primavera ou na estação do outono. Então, essa performance, essa transformação faz com que nós possamos experimentar a vida através de um infinito caleidoscópio cósmico. E por essa razão é que nós estamos sendo convidados a transitar desde uma experiência puramente tridimensional para uma experiência quadridimensional. Essa experiência quadridimensional é a nossa experiência no tempo da quarta dimensão. Dentro do tempo da quarta dimensão, a mente se torna radial. Nós começamos a entender as mensagens subliminares do universo. Nós começamos a experimentar a telepatia. Nós começamos a curar os traumas que nós construímos em nosso ser, as limitações que nós construímos através desses traumas, e começamos então a também identificar nossas virtudes e os nossos potenciais, nos tornando seres autênticos. E é essa autenticidade que faz com que o universo se torne um universo rico em saberes e rico em virtudes, rico em uma comunidade humana que realmente pode transformar a vida positivamente. Então, quando nós vamos conhecer o tempo natural, nós precisamos viajar ao universo Maya. Nós precisamos ir até lá. Por que isso? Porque esse universo Maya, ele é o universo na qual se dedicou a desenvolver o conhecimento do tempo. Se nós, por exemplo, fôssemos desenvolver o conhecimento da mente, nós deveríamos ir até o Oriente a estudar os Vedas, a estudar também o budismo, mas o hinduísmo. Mas se nós quiséssemos de repente estudar técnicas agrícolas ancestrais, nós iríamos focar nos incas, que desenvolveram vários laboratórios agrícolas. Ou se nós desejássemos estudar a medicina, talvez nós devêssemos ir para o Oriente, lá na China, onde os chineses desenvolveram a medicina chinesa, que é extremamente complexa, mas extremamente efetiva. Então, mas quando nós nos referimos a tempo astronômico, a tempo cósmico, ao tempo da natureza, nós precisamos ir e estudar os maias. Os maias desenvolveram mais de 17 calendários sincronizados entre si. E viviam através desses 17 sistemas de contagem de tempo, que nós chamamos de calendário, através do velho sistema das calendas, mas que nesse momento estamos substituindo essa palavra kármica por sincronário, porque nos sincroniza.
Então, o sincronário da paz é uma ferramenta que, sim, tem como estrutura base o sincronário sagrado dos maias. Esse sincronário dos maias, eles possuem basicamente 3 sincronários dentro do sincronário da paz, que é um sincronário de uma matemática 13-20, um sincronário que ao total tem 260 dias, conhecido como Tzolk'in. O sincronário Tunuk, que é um sincronário de 13 luas e 28 dias, que corresponde aos ciclos da Lua ao redor da Terra, durante um ciclo solar. E o sincronário Raab, que é um ciclo de 18 meses, de 20 dias, mais 5 dias de purificação e perdão ao final. Assim que essa ferramenta do tempo, que é o sincronário da paz, é uma ferramenta de reeducação no campo da consciência, no campo do tempo quadridimensional, que nos prepara para essa transição que nós devemos realizar, migrando de uma experiência puramente tridimensional, que está limitada pelos sentidos, para uma experiência perceptual no desenvolvimento de uma consciência contínua no campo da observação, desenvolvendo aí então nossas capacidades perceptivas e a nossa capacidade de viver através da presença. Gratidão pela oportunidade e espero que nós possamos nos sincronizar com o tempo da natureza e viver através do tempo natural. Em Lakesh. André, foi incrível. Linda sua definição do tempo, das ramificações dele, e em poucas palavras explicou sobre o sincronário da paz, o que é muito difícil para algumas pessoas e principalmente para mim, eu entendi em poucas palavras. Foi realmente muito boa a sua presença.